merece toda a honra e toda a glória. Sempre há de existir.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos principiando a comemoração dos nossos 20 anos da Igreja Batista Nova Aliança. Por isso eu quero convidar você para fazer uma oração de gratidão a Deus por isso. Vamos orar, queridos. Levanta a sua voz, abra a sua boca, louve ao Senhor nesse momento, fazendo a sua oração de gratidão pelos 20 anos dessa igreja. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, estamos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E como é bom lembrar de que o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, ó Deus, glorificado seja o teu nome, porque estamos aqui nessa noite de festa, iniciando, ó Deus, as nossas comemorações sobre esses 20 anos, ó Deus, que o Senhor nos deu como dádiva, como presente. Não podemos esquecer dos 7 anos anteriores, da segunda Igreja Batista de Cacoal, uma estrutura abençoadora, ó Deus, que o Senhor deixou aqui para que assim principiássemos, ó Deus, um novo tempo na vida dessa igreja. Eu te louvo e te bendigo, estou grato por esta festa maravilhosa, que começa hoje, ó Deus, com a presença aqui do seu servo, pastor Nelson, das suas ovelhas aqui, o grupo Vida, e de cada irmão querido, que saiu da sua casa, para junto conosco, estar festejando, estar te glorificando. Eu te louvo e te bendigo, e te agradeço, ó Deus, imensamente, por todos esses anos, que o Senhor foi bondoso conosco, gracioso conosco. Todos os dias a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Todos os dias o Senhor nos sustentou com o pão da vida. Todos os dias o Senhor nos saciou com a água da vida. E todos os dias, ó Deus, o seu Santo Espírito, ó Deus, esteve nos dirigindo, Senhor. Nós estamos felizes, agradecidos por esses 20 anos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. A Ele uma grande salva de palmas, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, por favor. Queridos, a minha oração de gratidão é bem limitada sobre os meus sentimentos no meu coração. Mas quando pedi para o Brian colocar uma imagem o que acontecia há 20 anos atrás aqui na nossa igreja, né? Esta era o nosso santuário, ali na rua Ana Lúcia, e há 20 anos atrás, nós chegamos aqui, eu e Sandra com nossas crianças, Maressa com 5 meses, Felipe com 3 anos e um pouquinho, não é? E vindo de Bauru, e fomos desafiados a chegarmos aqui e a mudar essa realidade. Depois sonhamos com um outro local. O pastor Nelson não vai lembrar disso, mas quando fomos comprar esse terreno aqui, pastor Nelson, eu procurei o irmão para pedir uma oferta. Não, brincadeira. Eu podia ter tido essa ideia, né? Mas não foi isso. Eu estava preocupado por conta daquele prédio que estava ali na esquina. Eu acho que o irmão não vai lembrar. Eu cheguei para o pastor Nelson, querendo saber o que ia acontecer com aquele prédio ali da esquina, que era da Assembleia de Deus. Pastor Nelson, sem me conhecer muito bem, mas com a sua educação, ele tem por prática chamar a gente de filho. Ele falou assim: meu filho. Eu falei: olha, eu já sou filho do pastor Nelson, graças a Deus. Não se preocupe, entre o santuário da Copacabana e a sede, nós não temos um projeto para ter um santuário. Ali não será um santuário da Assembleia de Deus. Eu falei: graças a Deus, né, irmãos? Porque uma igreja bem do lado da Assembleia de Deus é covardia, né, irmãos? Aí o pastor Nelson pegou: fique tranquilo, pode manter à frente. O senhor não vai lembrar disso, mas nós tivemos essa conversa. Eu fui lá,
para conversar sobre isso. Aí nós sonhávamos com esta, aqui ó, sonhávamos com o terreno, olha lá a pontinha do prédio, põe aí de novo, Brian, eu não estava vendo, olha lá, o predinho lá e o terrenão aqui, e eu magrinho, feito tão novinho, né, irmãos? Mas foi muito, esse era o nosso terreno aqui, ainda bem que os irmãos acharam lá a imagem que eu estava procurando. E aí, o Senhor começou a nos abençoar, nos abençoar, nos abençoar, e hoje estamos aqui nessa estrutura bonita e com esse patrimônio dado por Deus. Por isso, nós estamos muito, muito felizes por estarmos começando a comemoração dos 20 anos. Outra jesuicidência, irmãos. Hoje, exatamente hoje, dia 1º de junho, foi o dia que a igreja se reuniu em uma assembleia extraordinária para começar um novo tempo na igreja com a troca do nome, Segunda Igreja Batista para a Igreja Batista Nova Aliança, baseada no versículo de 2 Coríntios 3:6, que eu orei aqui, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E motivado por esse texto, nós começamos, e a igreja resolveu zerar os seus anos, começar ali um novo tempo, não é? Um novo mandamento para nós, assim, como se Deus fez isso uma vez, a gente também pôde fazê-lo. E assim, o tempo passou, e aqui estamos nós, sem se esquecer, que chegamos aqui e encontramos um trabalho montado pela primeira Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Cacoal, que, usando as prerrogativas de uma Igreja Batista, na sua liberdade democrática de convidar um pastor, o pastor também na sua liberdade de poder dizer sim ou não, mas nós dizemos sim ao convite, e aí a igreja aprovou o projeto de expansão que nós propomos para a igreja. Não tínhamos muita certeza se poderia dar certo, como poderia dar errado, mas nós tínhamos muita esperança, e Deus nos honrou, e por isso estamos aqui comemorando os 20 anos. E você, meu querido irmão, é um presente que Deus mandou para nós nessa primeira noite de comemoração. E eu quero agradecer aos irmãos que são de outra igreja e que atendeu ao nosso convite. Se você não se importar, além dos queridos da Assembleia de Deus, né? Se você não se importar, eu gostaria que os nossos convidados ficassem em pé para nós agradecermos a Deus pela presença. Você que não é aqui da IBNA, por favor, não se importaria de ficar em pé para nós celebrarmos a Deus pela sua vida? Fiquem em pé todos os nossos convidados. Quero agradecer aos irmãos, quero agradecer aos queridos, todos vocês que estão em pé, muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui, vocês são muito bem-vindos, um presente de Deus para nós. Gostaria que a igreja agradecesse a presença desses queridos, os irmãos que estão perto aí, cumprimente em nome de Jesus, cumprimente os irmãos, não é? A outra bênção que Deus nos mandou hoje foi o grupo Vida da Assembleia de Deus da sede, ali da igreja em que o pastor Nelson por anos pastoreou, mas agora o pastor Roberto Varjão é o pastor da igreja. O grupo Vida está aqui. Eu conheço o Luizinho, tecladista em particular, por mais tempo, mas os queridos irmãos, a gente sempre se vê e se cumprimenta, estamos sempre juntos, né? E eu fico muito feliz de poder estar contando com a presença de vocês aqui. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer mesmo. Vamos aplaudir esses queridos a Jesus por esses irmãos que estão nos visitando nessa noite, queridos. E aí a gente vai ter o nosso momento de comunhão, né? Vamos ficar em pé. Grupo Vida vai cantar uma música. Enquanto ele toca esse cântico, saia do seu lugar, cumprimente aí pelo menos 70 irmãos, dê um abraço nele, diga que ele é uma bênção na sua vida e você é uma bênção na vida dele. Enquanto nós louvamos ao Senhor, saia do seu lugar, cumprimente uns aos outros em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai.
Glória a Deus. Queridos, vamos continuar celebrando ao Senhor. Vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Eu quero que você fique à vontade para isso. Isso é um compromisso da igreja. Mas se você quiser completar o seu culto nessa noite, ofertando ao Senhor, fique à vontade. Vamos ofertar e dizimar ao Senhor nesse momento, enquanto os irmãos dirigem aqui aos gasofilares. Em nome de Jesus. Desafiar você a colocar diante do Senhor algo que você quer muito dele. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus por essas ofertas, mas vamos aproveitar esse momento para colocar diante de Deus aquilo que eu chamo de uma oferta de ansiedade, né? A Bíblia diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Coloque diante de Deus algo que você quer muito, ou para você, ou para alguém. Nós vamos orar e pelos olhos da fé a gente vai tomar posse da bênção que o Senhor vai liberar conforme a sua soberania. Amém, queridos? Vamos orar agora e coloque diante de Deus o seu pedido. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo que pudemos também te adorar com aquilo que temos, porque o Senhor nos quer te adorando com tudo que somos e com tudo que temos. Por isso, ó Deus, o culto nos ajuda nisso. Nós podemos fazer isso de maneira completa. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem dado a esta igreja, através dos dizimistas, dos ofertantes, através dos seus fiéis, ó Deus. Agora, Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir, ó Deus, para o Senhor recolher essas ofertas em forma de um pedido. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um, a necessidade, ó Deus, que vai no coração de cada um. Aqueles que estão intercedendo, ó Deus, por alguém, ouça essa intercessão. Aqueles que estão precisando de uma bênção de cura, uma bênção da solução de um problema, a bênção de um emprego, ó Deus, a bênção, ó Deus, de uma solução em casa, a mãe angustiada pelo filho, ó Deus, a esposa angustiada pelo esposo, o filho angustiado pelo pai, ó Deus, seja qual for o pedido de cura, pedido de solução, pedido de direcionamento, seja qual for a ansiedade que tiver no coração do seu filho, da sua filha, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, atenda, ó Deus,
conforme a sua santa e bendita vontade. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Os irmãos podem sentar. Eu quero fazer um agradecimento especial às queridas irmãs e os irmãos que fizeram essa linda decoração aqui. A irmã Marlene, para quem eu pedi para que estivesse liderando essa empreitada. Sei que ela foi ajudada pela Luciele, pelo irmão Oséias também, e também pela Solange. Solange, o nome da irmã, é isso, Marlene? Falei certo? Falei Solange, acertei? Olha só que legal, acertei. Quero agradecer a esses irmãos, essas irmãs e irmãos, né? Olha como ficou bonito aqui, né? Uma linda decoração, simples, singela, porém, deixa bem claro que foi feito com muito amor, está muito bonito. Quero convidar aqui o pregador da noite, pastor Nelson Lutemberg. Quero pedir para os irmãos ajeitarem aqui a plataforma para ele. Irmãos, pastor Nelson está junto com sua esposa, irmã Ivonete. Irmã Ivonete, por favor, fique em pé, senhora. A irmã Ivonete é uma espécie assim de mãe dos nossos filhos também, né? Mãe, muitos filhos aqui, esteve debaixo dos cuidados da irmã Ivonete ali, à frente da Daniel Berg, né? Irmã Ivonete, obrigado por hoje estar aqui junto com o pastor Nelson. Nós conseguimos esta bênção de pastor Nelson e a esposa. Pode sentar, querida, louvamos a Deus pela sua presença. Irmãos, olha quem está aqui, acredite se quiser. Desculpa aí, irmãos, mas o pastor Nelson está aqui na IBNA, tá bom? Desculpa aí. Queridos, a honra é toda para o Senhor. Porém, eu queria compartilhar com a igreja, para passar a palavra para o pastor Nelson, que eu estou, primeiro, ser pastor da Igreja Batista Nova Aliança é pastorear a igreja dos meus sonhos. E estar tendo essa oportunidade de contar com a presença do pastor Nelson aqui é um outro sonho que Deus está realizando. É algo que eu sempre tive no meu coração. O pastor Nelson, a mim, ele sempre me tratou com muito carinho e muito respeito. Pastor Nelson é presidente da Semaderon, as Assembleias de Deus, Rondônia e Acre ou só Rondônia? De Rondônia, há 23 anos, ele é o pastor presidente das Assembleias de Deus do Estado de Rondônia. E o pastor Nelson, desde quando nós tivemos momentos assim de conversa, e a maioria deles eu sempre pedindo alguma coisa para ele. Claro que eu vou chegar para ele, o que eu vou oferecer o quê para o pastor Nelson? Sempre solicitando alguma coisa para ele, ou um direcionamento com relação à questão do santuário aqui, que ele disse para mim que poderia sem dificuldade nenhuma, ou solicitando também com relação às necessidades nossas, para que nossos filhos estudassem ali, para mim, a melhor escola da cidade, que é o Daniel Berg, que cuidou dos nossos filhos desde do pré até se formarem. O pastor Nelson sempre me tratou com muito carinho. E aí, eu tive, assim, Deus, eu orei, falei assim, tomara que ele aceite fazer parte da comemoração dos 20 anos. Irmãos, pastor Nelson, tão bondosamente, pôde dizer sim. Eu estou falando isso, pôde dizer sim, porque, olha, Deus ouve oração de batista também, viu, pastor Nelson? Alguns pensam que não, mas ouviu a minha. Ouviu a minha oração quando pedi para o Senhor. Por isso, meu amado, meu irmão, quero chamar aqui o irmão Enivaldo, vice-presidente da nossa igreja, para ele estar orando pelo pastor Nelson agora. E enquanto nós ouvimos depois dessa oração,
a palavra está para o pastor Nelson, para trazer o recado que o Senhor colocou no seu coração para esse começo de festa dos 20 anos da Igreja Batista Nova Aliança. Irmão Nivaldo, por favor. Graça e paz, igreja. Vamos estar estendendo as nossas mãos para cá. Vamos estar glorificando o nome do Senhor Jesus através da vida do pastor Nelson, né? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu ouve, ó Pai, o nosso clamor, Tu ouve, ó Pai, a nossa voz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ao ouvir, ó Pai, essas orações através da vida do pastor Arlindo, Senhor, para que este convite, ó Pai, tenha sido conclamado mesmo, Senhor. Tu ouviu a oração e nós temos certeza, Senhor, que hoje está aqui conosco, ó Pai, uma bênção do Senhor, aonde vai estar falando com nossos corações, Senhor, aonde vai estar nos edificando, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, use mesmo este varão, Senhor, que é o pastor Nelson, Senhor, para que ele venha mesmo, ó Pai, nos alimentar através do Teu Espírito, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor estará usando ele aqui essa noite, através da Sua graça, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu como ministro, ó Pai, do Teu Evangelho, eu abençoo a vida do pastor Nelson, Senhor, e declaro a cada um de nós, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, estará sobre as nossas vidas essa noite, e que a palavra vindo da boca, ó Pai, deste varão, Senhor, será para edificar a Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluias e glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero ser grato a Deus e, como vocês já percebem, essa mudança de vento não me foi muito favorável. Mas eu não poderia perder a grande oportunidade que Deus me concede nesta noite de estar cooperando com meu colega pastor Arlindo, não somente ele, mas também o ministério que compõe esta igreja e os membros que aqui se congregam, as pessoas que aqui se reúnem. Tenho a alegria de estar acompanhado da irmã Ivonete, que não é muito fácil, minha esposa, porquanto ando por esse estado, mas as ocupações da escola citada aqui impedem de estar comigo. Porém, esta noite, por ser em casa e ser aqui na Igreja Batista Aliança, a gente pode estar, e melhor que estar, queridos, é se sentir muito à vontade aqui. Deus em Cristo continue abençoando os irmãos, felicitar-los por 20 anos de uma linda história, de um trabalho profícuo, de um empenho de forma muito empenhorada para resgatar vidas, encaminhando-as rumo a uma eternidade abençoada e feliz para sempre. Sei que a conquista não é tão simples, é para valentes, porém vale a pena, já se pode perceber, porquanto pastor Arlindo, que antecede aqui assim bastante descontraído, e isso faz bem, nos dá a liberdade de termos a certeza que as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos estão diante do Senhor, e a qualquer momento esta bênção nos alcançará. Eu louvo a Deus por esta crença, por esta certeza. Queridos, eu penso controlar aqui alguns minutos, mas parece-me que estamos num bom horário. Creio que Deus nos abençoará. E os convido, assim como estamos, para que você abra a sua Bíblia, bem fácil, lá no livro do Êxodo, lá no começo da Bíblia, e eu prometo, a gente não vai trabalhar toda a Bíblia hoje. Porém, eu pediria dos irmãos a atenção
para a gente estar acompanhando o raciocínio bíblico, para entender os pontos, haja vista eu precisar saltar muitos deles, porquanto não conseguiria chegar naquilo que é o objetivo desta noite, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja, é a razão da nossa estada aqui. Mas eu tenho sido, até por formação, eu tenho sido muito preocupado, porquanto nós alcançamos a história da igreja já com um percurso, um caminho muito alongado. E para muitos cristãos, o seu princípio não tem muito nexo com a igreja hoje. Isso parece um tanto desconfortante, ligarmos o presente a um passado que ficou. Mas a Bíblia Sagrada, na epístola escrita aos Hebreus, revela para todos nós que cremos na pessoa do Senhor, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Então, esta revelação é oportuna nesta comemoração dos 20 anos. Eu penso trazer aos meus queridos irmãos, e confesso, quando o pastor Arlindo me dirigiu o convite, assim, quase me dizendo que eu não viria. Digo, Deus bendito, o homem me convida, mas parece que não quer. E eu vou lhe explicar por quê. Quase todas as pessoas, assim como ele, diz: eu sei que o senhor é muito ocupado, eu sei que são muitas as suas ocupações. Pastor Arlindo, meu amigo e companheiro, e todos os irmãos, eu tenho uma só ocupação em Rondônia. É verdade que eu não vim para cá focando isto, mas desde 1983, quando o Senhor Deus disse que a minha vinda para cá não era para ser fazendeiro, nem era para ser empresário, nem era para ser qualquer uma outra função que tive oportunidade, mas que era para ser ministro do altar. Então, desde este momento, eu abri mão e fui me desfazendo de muitas coisas que me impediam, ou me tomavam tempo e me ocupavam, para que as pessoas não viessem dizer que eu era muito ocupado. Então, hoje, eu sou uma pessoa desocupada. Eu sirvo somente a um Senhor, não tenho dois, e a minha igreja é essa que vocês estão aqui. Eu estou aqui hoje porque vim falar do meu mestre. Eu estou aqui hoje porque sinto liberdade de entrar nesta casa. Desde as nossas primeiras conversas, foi mesmo assim, queridos, e eu espero que isso não mude nada, porque já a gente vai ver na Bíblia que não poderá ser jamais, em qualquer tempo, diferente. Capítulo 25 do livro do Êxodo, o verso de número 8, é bem pequenininho, mas vai dar para andar uma semana dentro desse verso. Dá uma olhadinha. Capítulo 25 do livro do Êxodo, o verso de número 8. Eu penso que já encontramos, e eu leio: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Para que a gente se localize, no texto eu repito: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Está tudo correto aqui. Tudo ajustadinho aqui, a gramática, está tudo bonitinho aqui, tá? Parece que, de princípio, a gente tem um deslocamento da ideia. O Senhor Deus, que sempre desejou habitar com os seres humanos, nós. Prova disto no Éden, que todos os dias o Senhor dispunha de tempo para visitar o primeiro casal. Porém, o laço do pecado não somente rompeu esta comunhão e esta liberdade,
mas trouxe com ele ao coração, à mente, às emoções do homem, um sentimento de medo de Deus. E este é causado por algo que ofendeu a santidade do Senhor. Então, todas as vezes que a Bíblia registra, em teofanias ocorridas, o homem se mostrou assustado, temeroso, tímido. Mas Deus trabalhou durante um grande percurso da história, tentando com o homem eliminar este impasse, que apesar do pecado, o homem poderia abrir o coração para Deus e ser outra vez visitado por Ele. E trabalhando assim, o Senhor Deus decide organizar uma nação que tem o nome de Israel. Para isto chamou um homem, e este se chamou Abraão, ou a princípio, Abrão. Deste Abrão, muitos incidentes, e nós vamos para o Egito já. E no Egito se passam 430 anos. Desses 400 anos de cativeiro, e possivelmente 30 anos de luta com o Senhor Deus e o povo, para tirá-los das garras de Faraó. Para o meu pensamento esta noite, já devo informá-los que o Egito representa o mundo que hostiliza a igreja. O Egito representa o mundo que não se sente à vontade com a presença do hebreu, especialmente quando o hebreu está prosperando, enquanto o hebreu está timidamente ocupando as terras de Gósen. Os hebreus são bem-vindos, porquanto se sentem salvos por um José no palácio. Mas a Bíblia diz que, morrendo os que conheceram José, se levantou outro faraó que não teve misericórdia do povo. E este povo, muito embora num cativeiro, como a justiça de Deus sobre eles, Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor. Deus levanta Moisés, e aí nós vamos começar a nossa história esta noite. E eles saem da terra do Egito, porém Deus é um Deus muito gracioso. Nunca coloca os seus filhos em embaraços, para depois tirá-los de mãos vazias. Serviram a Faraó, trabalharam a duras penas, perderam não sei quantos de seus filhos ao nascerem. Mas uma brava e corajosa mulher, que sabia confiar em Deus e acreditar nas promessas, ela escondeu o garotinho Moisés, que levantou-se por libertador da nação, levando-os para a terra da promessa. Assim, eles saem do Egito, e quando já no percurso da caminhada, Deus, que estava caminhando com eles, pelo dia ou durante o dia, era uma nuvem, e durante a noite, uma coluna de fogo. E assim, quando a nuvem parava, eles paravam. E eu gostaria que os irmãos observassem estes detalhes. Quando a nuvem parava, eles também paravam. E isto é uma mensagem para nós muito grande, porque nós não podemos caminhar à nossa própria vontade, porque Deus quer e requer ser Senhor de nossas vidas. E assim, caminhando pelo deserto, Deus chama Moisés mais uma vez, porque algumas já se haviam passado. E agora Deus diz para Moisés: Moisés, eu quero morar com vocês. Porém, eles estão no deserto. E o deserto não é lugar para eles morar, eles estão em trânsito. Então Deus diz: faremos uma casa móvel, que a Bíblia chama de tabernáculo. Faremos uma casa móvel, que a Bíblia chama de tabernáculo. Mas a Bíblia diz que o Senhor pede para que se construa este tabernáculo, mas Ele não diz que vai morar no tabernáculo, Ele vai morar no meio deles. Até porque a palavra de Deus diz
que Deus não habita em casa feita pelas mãos das pessoas, mas Ele habita no coração das pessoas, no mais íntimo do que elas possam ser. Assim Deus diz: faça a casa, vamos erigir o tabernáculo, mas eu não vou morar propriamente no tabernáculo, eu vou morar no meio de vocês. Aí a ideia do tabernáculo é o fechamento de uma área de 22,50 metros na sua largura por 45 no seu comprimento, e observe, com uma única porta de acesso. Para os nossos dias seria interditado pelo bombeiro, mas no plano de Deus o tabernáculo foi construído perfeito. Por que uma só porta? Nós já vamos procurando eliminar dúvidas desde o início. Porque a porta do tabernáculo representa duas coisas, e assim era a sua finalidade. A porta representa Cristo, porque Ele é a única porta de acesso que o homem dispõe para retorno a Deus. E o tabernáculo tinha esta finalidade: representar a presença da igreja hoje lá no deserto, onde a nação de Israel peregrinava. Porém, Deus chama Moisés e disse: material no deserto, onde encontraremos? Deus disse: tem tudo por aqui. Chama os homens voluntários e espontâneos para que contribuam. Olha que lição extraordinária para a igreja que a gente está vivendo hoje, e eu não tenho nenhuma dificuldade de falar aqui, porque eu ouvi a expressão pastoral dizendo da gratidão daqueles que voluntariamente podem contribuir. A igreja de Deus tem esta missão, e Deus disse: vamos construir um santuário. Convoca o povo e os homens espontâneos e voluntários que contribuam. O Senhor não disse quanto iriam contribuir, mas disse o que eles deveriam contribuir. E o Senhor disse que tragam madeira, que tragam ouro, que tragam prata, que tragam tecidos de diversas cores, que tragam incenso, que tragam azeite e tragam pedras preciosas, e vamos trabalhar. Então Moisés sai para o combate, para a busca dos materiais. Primeiro a madeira. Queridos, disse o Senhor Deus: Moisés, não é qualquer madeira que se possa utilizar. Tudo esteve sob a observação divina. O tabernáculo está sendo construído e Deus determina: é madeira, mas não é peroba, não é cedro, não é cerejeira, não é mogno, não é qualquer um angelim, não é outra espécie que porventura houvesse. Primeiro, porque estas espécies não são do deserto. Estas espécies são de terras férteis, mas no deserto dá muita acácia. Porém, a acácia não é uma árvore frondosa, é uma árvore retorcida, não muito grossa ou muito alta, mas o Senhor Deus disse: é dessa. E a lição prática que a gente tem desta acácia é que ela representa muito bem a nossa vida. Nós, desse mundão velho perdido, sem perspectiva para ninguém, éramos uma acácia retorcida, cheia de defeitos tortuosos. Porém Deus mandou: recolha esta, e vamos colocar essas toras na parede. Disse o Senhor: não, eu quero que faça tábuas desta madeira. E Moisés obedece à informação do Senhor. Porém o Senhor disse: Moisés, as tábuas que eu quero utilizar na construção do tabernáculo são todas, eu disse, são todas de uma mesma medida. Não terá medida diferente. O que Deus estava dizendo para Moisés: na minha igreja não tem privilegiados, aqueles que são os tidos como benfeitores da construção, os pioneiros, os fundadores. Não, todos fomos um dia uma acácia tortuosa no deserto, mas Deus nos chamou. E qual foi a diferença? Diz o Senhor para Moisés: a madeira não é de primeira, a madeira não tem grande qualidade, mas é de grande durabilidade. Então você prepara as madeiras da mesma medida, cada peça, e depois cobre tudo de ouro. Aí quando as pessoas olharem para o tabernáculo, vão ver uma construção
suntuosa. Não acreditam alguns deles que debaixo daquele ouro está uma acácia, que debaixo daquele ouro está uma madeira tortuosa carregada de nós, madeiras difíceis de se trabalhar, mas o Senhor topa qualquer parada, ainda que o coração do homem seja duro como a pedra e carregado de pecados negros como o silício. O sangue de Jesus Cristo prepara esta acácia e a glória de Deus o reveste. E o grande privilégio é que quando Deus vê estas tábuas que hoje estão aqui na Batista Aliança, em Cacoal, Ele não vê uma acácia no deserto. Ele vê uma tábua revestida de ouro, ocupando o lugar da sua presença, onde a glória dele é sensível. Assim, as tábuas estavam prontas. O ouro representando a glória de Deus. Daí, queridos, muitos não nos compreendem. Porque os crentes são assim. Parecem semelhantes, mas só parece. Porque o exterior não está assim tão semelhante, mas dentro há uma confiança neste Deus que nos chama para sermos acácias transformadas, mudadas. E a Bíblia Sagrada nos revela que Deus diz a Moisés: Moisés, as tábuas serão colocadas em pé. Não pode ser deitada, tem que ser de pé. Porém, no deserto, irmãos, arenoso, colocar uma tábua em pé, como fazer com que ela fique aí? Deus diz: Moisés, não te preocupes, eu mandei que o povo traga prata. A prata na Bíblia Sagrada tem tudo a ver com a nossa redenção. O apóstolo Pedro descreve dizendo que nós não fomos comprados por ouro ou prata. Olha a prata, coisas que são perecíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Mas na tipologia, lá no Antigo Testamento, a prata estava acusando para o sangue. E o Senhor Deus diz a Moisés: cada tábua terá uma base de prata. Então você colocará em pé, e não importa o tipo do deserto, ela vai ficar em pé, porque estará sobre uma base de prata, e ela sustentará as intempéries do deserto. Feito isto, elas serão unidas uma às outras, as tábuas. Agora, queridos, se eu tivesse um pouquinho mais de liberdade, eu ia chamar aqui alguns visitantes e amigos e crentes pertencentes a outras denominações, mas como demoraria, eu vou chamar só o meu querido colega pastor Arlindo. Meus irmãos, as tábuas do tabernáculo, pastor, me perdoe, por favor, na Igreja Batista fazer isso, mas me convidou, tem que me aguentar. Isso é lá na Assembleia de Deus. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, as tábuas não vão ficar assim, bem junto, irmão, não escolhe aí. Não é só assim que eu quero, não. Meu Deus, ele não para. Não é só assim que eu quero, não. Eu quero essas tábuas assim. Assim. Deus está dizendo que estarmos reunidos somente é pouco. Ele quer que a gente esteja aliançado. E cai muito bem aqui. Crentes aliançados são crentes que não se separam. Pode vir a tempestade, ele vai junto. Pode vir a luta, ele vai junto. Pode vir os empurrões que vierem, ele está aliançado aqui. As tábuas de acácia, cobertas de ouro, elas vão permanecer unidas, porquanto estão sobre bases de prata, e engastes de prata estão sustentando um. Com estes materiais, Deus diz: Moisés, agora vamos levantar o tabernáculo. Sim, senhor, vamos começar. Moisés, mas observe o seguinte: agora, em todas as vezes, uma vez que o tabernáculo é móvel, que vocês forem armar o tabernáculo novamente, não se esqueçam de duas coisas. O quê? A bússola ou o GPS? Sim, senhores. Porquanto Deus diz para Moisés: a porta do tabernáculo tem que ficar sempre virada para o nascente do sol. Ah, mesmo Batista tem que dar glória a Deus, não é possível. Mesmo Batista tem que dar glória a Deus, porque Deus abriu a porta da igreja para a nascente do sol.
E o que isto tem para mim e para você? Jesus Cristo é o sol da justiça. Você está num lugar onde a porta foi aberta e o sol penetra. O sol está sendo discutido com os maiores homens de ciência neste tempo, e que alguns nos fizeram desprezar o sol como uma das vitaminas indispensáveis à boa e saudável vida. Mas a Bíblia diz que o sol da justiça brilha sobre o justo. Disse então o Senhor: Moisés, a casa é móvel, vocês vão montar e desmontar. Porém, cada vez que ela for levantada novamente, vocês verifiquem onde vocês estão. Conforme o ponto que vocês estiverem, olhe a nascente do sol. Para a nascente do sol deve-se abrir a porta, para que o sol entre no santuário. E eu tenho para os irmãos desta noite uma mensagem: Deus não passa pela janela, queridos. Se Deus não passa pela janela, colega, é incrível que alguém queira imaginar que ele possa escapar da porta. Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará descanso. Foi o que vocês fizeram, e é o que nós estamos desfrutando. Feito isso, o tabernáculo está em pé. Deus fala com Moisés, diz: Moisés, esta grande peça será dividida em 3 espaços. O primeiro, o chamado pátio. No pátio, Moisés, todas as pessoas poderão e deverão entrar. Por quê, Senhor? Porque no pátio você vai colocar 2 peças, 2 utensílios. Quais, Senhor? Você se lembra que eu mandei trazer bronze? Então agora chegou a hora do bronze. A madeira e o ouro, parte já foi usada. Agora nós vamos usar bronze. Queridos, o bronze, para chegar na forma líquida, deve aproximar os 2.500 graus centígrados. Se tem alguém da química aqui, já pode me confirmar. Ou o cobre, para 2.270 graus centígrados. Imagine você o material que Deus pediu a Moisés receber do povo para a construção do chamado altar de bronze ou do holocausto. Onde ele estava, pastor? Na porta. Lá na porta estava este altar, para que todas as pessoas que entrassem no tabernáculo ou desejassem entrar, precisava impreterivelmente passar pelo altar de bronze. Fazer o que, pastor? Deixar ali as suas culpas, deixar ali as suas dúvidas, deixar ali os seus pecados, deixar ali as suas ignorâncias, deixar ali os seus descuidos, deixar ali aqueles hábitos que muitas vezes eu não acho nem muito elegante citá-los aqui, que as pessoas praticam ali, porém Deus não os omite. Ele recebe na porta do templo todas estas pessoas carregadas dos vícios, das drogas, da prostituição e de outros males mais, e o sacerdote ali recebe da mão deste ofensor a Deus, desta pessoa em pecado, desta pessoa com culpa, um animal inocente, que não sabe por que vai viajando com aquela pessoa rumo a um templo que também ele não identifica. É um animal inocente, ele não sabe. Porém, quando chega lá no sacerdote, ele entrega o animalzinho, e a Bíblia diz que ele é instruído a colocar a sua mão sobre o animal. E este é o gesto em que Deus havia ordenado que, fazendo isto, crendo que era ordenança divina, as suas culpas estavam sendo transferidas para aquele animal, que o sacerdote vai matar, sacrificar, queimá-lo por completo sobre o altar de bronze, e pegar o sangue do animal e aspergir no santuário, para que os pecados daquele ofertante fossem cobertos e ele pudesse entrar no pátio da casa solene, habitação do Senhor. Porém, isto não era tudo, como não é para nós também, porque o altar de bronze representa para mim e para você, querida igreja,
o Calvário onde Cristo Jesus foi levantado, o inocente pelos culpados, aquele que sem qualquer culpa foi condenado, lá derramou o seu sangue, lá seu corpo foi levado ao sepulcro, porém ao terceiro dia ele ressuscitou, porquanto não se viu nele culpa, e ressurgiu para nunca mais morrer. Entretanto, apontava para o Calvário aquele altar de bronze, e nesta oportunidade venho advertir-nos que há muita gente, há muitas pessoas interessadas em ingressar no caminho de encontro com o Senhor Deus, mas evitam o altar de bronze, porque no altar de bronze tem que deixar tudo. No altar de bronze sacrifica a honra, no altar de bronze sacrifica o egoísmo, no altar de bronze sacrifica os apetites. Todos ficam sacrificados no altar de bronze, assim como quando eu aceito a Cristo Jesus como meu Salvador. A partir de agora eu estou dizendo um adeus para este mundo e um sim para o Senhor. É nesta caminhada cristã que a Bíblia Sagrada desenha a nossa comunhão com Deus. E por assim ser, quando eu faço esta profissão, eu estou dizendo que eu me desliguei do mundo. Aí você diz, não é possível, pastor. Parece não, mas é possível. Vou lhe explicar como. As tábuas eram acácias, porém revestidas de ouro. Estavam elas sustentadas por suportes de prata. Assim disse o apóstolo Paulo, calçados os pés na preparação do Evangelho. Você está em pé porque esta palavra te acompanha. Você voltou a esta casa porque esta palavra te deu ânimo. Você está outra vez nesta casa porque a redenção programada pelo Senhor para mim e para você, ela te alcançou. E você sentiu desejo de voltar aqui e celebrar a Deus mais um culto, porque a salvação alcançada eu não merecia e nenhum de nós merecíamos. A Bíblia então registra que passado o altar de bronze, a pessoa que se chegava ao sacerdote tinha diante de si uma pia de bronze. De novo, pastor, pia de bronze. O que isso quer dizer, pastor? Isso interpreta para mim que depois que eu vou ao Calvário aceitando a Cristo, a partir daí a minha vida é uma vida de constante santificação. Nós estamos no mundo e ali na pia já se pode perceber, é um recipiente com água. Água é símbolo da palavra. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo, em uma das cerimônias soleníssimas com seus discípulos, ministrou a ceia, serviu todos. Depois desfez-se de sua túnica, tomou uma gamela habitual do templo, colocou água nela e uma toalha, começou a lavar os pés dos discípulos. Ao chegar a Pedro, conforme creio, muitos irmãos conhecem, disse ele, Senhor, comigo tu não farás isto. Eu não sei como meus colegas já permitiram que o Senhor lave o pé deles. O meu o Senhor não vai lavar, eu que tenho que lavar. O Senhor disse, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Não adianta evitar a pia de bronze. Eu e você que queremos caminhar mais um pouco para ver o rosto do meigo Salvador Jesus Cristo, a pia de bronze é necessária. Disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 14, segui a paz com todos. Não é tão difícil, mas vem o segundo passo, só a paz não adianta. Segui a paz com todos e a santificação. Por quê, pastor? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Passado a pia de bronze, nós ingressaremos no segundo espaço do tabernáculo. E qual é este? É o lugar santo. No lugar santo é lastimável. Do tabernáculo ninguém poderia entrar. Somente o sacerdote entraria e para ofertar por si e pelo pecado de quem viesse solicitar o serviço do sacerdócio. Diante do sacerdócio e diante da passagem do pátio para o lugar santo, ao descortinar a passagem, o sacerdote tinha diante de si uma mesa de madeira de acácia, totalmente coberta por ouro, e sobre a mesa os pães da proposição. Disse o Senhor Jesus Cristo, nos dias de Moisés, eles comiam pão sem fermento, mas nós, no dia da igreja,
comemos o pão que Jesus disse desceu do céu, que é o meu corpo que é dado por vocês. Então, quando o sacerdote vê a mesa servida, ele está vendo diante de si a misericórdia divina estampada em Cristo Jesus, nosso Senhor, que se dispõe a cuidar e nos proteger. Passado a mesa, neste recinto, o tabernáculo tinha pelo menos 3 utensílios: a mesa, o altar do incenso e logo depois o candelabro. O altar do incenso, também construído de madeira de acácia, coberto por ouro, e ali o que se lançava era o incenso dos adoradores. Queridos, chegar ao altar do incenso, sem passar pelo altar de bronze, chegar no altar do incenso, sem passar pela pia, o lavatório, a santificação, chegar no altar do incenso, sem trazer consigo a presença do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, é chegar sem os elementos práticos para a oração. E diz o Senhor Jesus, diz Deus para Moisés: no altar do incenso, a brasa deverá ser acesa pela manhã e acesa pela tarde. A lareira não pode se apagar, porque o incenso produzido não pelos perfumistas comuns, mas por aqueles que Deus preparou para fazê-lo, diz o Senhor, se o incenso for lançado sobre o carvão, não exalar, vai exalar o cheiro e não vai produzir a fumaça. E os irmãos podem me perguntar, o que tem a ver isso, pastor? A fumaça que iria produzir o incenso é uma espécie de nuvens, em que dificultaria o próprio sacerdote ver a presença real do Deus Criador do universo. Então ela precisava ter esta fumaça. Segundo, não era só fumaça, era o cheiro, porque o Senhor viria. Se não houvesse cheiro, ele não viria. Ele precisava sentir o agradável olor, o cheiro das orações que estavam sendo ali depositadas para vir. Então o conjunto da oração produziria a fumaça e o perfume agradável. E daí, pastor, como é que eles compravam isso no deserto? Não, não era comprado não, queridos. Isso era produzido. Como se produzia, o Senhor disse, uma porção de estoraque. E o que é estoraque, pastor? A gente nem tem ouvido falar esse nome. Tem muitas coisas que o mundo não ouviu falar, a Bíblia já fala faz tempo. O estoraque é uma resina extraída das árvores do deserto, sem ferir a casca da árvore. Ela expele de forma natural as gotas da resina, para que aquele que desejar fabricar este perfume tenha uma porção desta resina de estoraque. Alguns comentaristas dizem que não somente pelo caule esta resina era expelida, mas também pelas folhas. Quando o deserto se tornava agressivo, a árvore não tinha mais alimentação para o sustento da sua frondosa armadura de folhagens e ramos, as folhas começavam a gotejar este líquido que os que buscavam para construir o perfume da adoração encontrava caindo das folhas das árvores. O Senhor orientou: não vale ferir a folha da árvore, não vale ferir o tronco da árvore, colha o que sai espontaneamente. Isto a Bíblia está dizendo, Deus não reclama a minha vinda aqui à força ou obrigado. Eu estou aqui espontânea e voluntariamente dizendo a Deus que o amo e que espero o cumprimento das suas promessas da minha vida. Isso era o estoraque. Mas tinha a ônica também. A ônica era as cinzas de um molúsculo queimado, que era buscado no profundo do mar. Nesses últimos tempos, como tem sido difícil orar, oração que Deus tem prazer de ouvir, porque ela não é muito superficial. A ônica era procurada na profundeza das águas, tirada de lá e queimada. Depois de queimada, era pisada, feita pó, misturada ao estoraque, agregada ao gálbano. Que era o gálbano, pastor? Era uma outra espécie de árvores, de onde uma seiva era colhida, depois de achacar as folhas, para fazer com que ficasse de certa forma líquida. E era este incenso lançado sobre as brasas. E chega Deus dizendo para Moisés: Moisés, não se esqueça
de colocar sal nesta mistura para que haja preservação. Vocês já leram no livro do Apocalipse que há no céu um momento de silêncio. E alguns atrevidos intérpretes da Bíblia Sagrada chegam a declarar que este silêncio no céu que acontecerá será para a resposta de todas aquelas orações que subiram à presença de Deus, que até então não tenha sido respondido, porque Deus não ficará devendo nada a alguém. Ele, além de pagar, paga com todas as vantagens correspondentes. Saída do altar do incenso, que era uma peça extraordinariamente fina. Ela tinha sobre as suas grelhas uma coroa. Uma coroa. Debaixo dos 4 cantos, esta coroa abrigava argolas. E por esta coroa estar no altar de bronze, Deus estava dizendo para a nação de Israel: aquele que passar por aqui vai ser rei e sacerdote. E rei sem coroa não vale muita coisa, querido. Na verdade, a gente só chega a ser rei o dia que recebe a coroa. E o evangelista João escreve à igreja, às igrejas da Ásia Menor: guarda o que tens, guarda o que tens. Quem completa? Para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, eu e você estamos alistados para reinar. Eu e você estamos convidados a reinar. Eu e você estamos convidados a levar todo o incenso completo para o altar do incenso, porque daí sairemos com a garantia que Deus aceitou a nossa oferta. Pela fumaça e pelo cheiro, sairemos daí na certeza de que a coroa nos espera. A Bíblia Sagrada nos diz que, muito embora o adorador já esteja no lugar santo, e é de se esperar que no lugar santo nada mais possa estar acontecendo para dificultar a caminhada de quem deseja encontrar-se com Deus, porque ele está a caminho da terceira porção, que é o lugar santíssimo. Infelizmente, a linda presença do candelabro, uma peça de ouro, uma única peça com 7 lâmpadas acesas continuamente. Ali, vez por outra, era necessário que o sacerdote chegasse e tirasse o carvão da ponta do pavio, para que ela voltasse a produzir as chamas vivas, e não somente fumaças, com mau cheiro de petróleo que estava sendo queimado, o azeite puro, chamado para ser o azeite da lâmpada. A Bíblia Sagrada revela para nós, neste tempo, a igreja do Senhor, que muito embora crentes que já passamos pelo Calvário, estamos dominicalmente lendo a Bíblia Sagrada com os irmãos do templo, de vez em quando é preciso aceitar que a missão pastoral dada ao anjo da igreja se aproxime, e eu e você, com toda humildade, aceite que ele trabalhe na minha vida para tirar os carvões, os cascorrões do pavio, para que a nossa lâmpada continue brilhando e o mundo continue testificando. Esse verdadeiramente é um crente, este segue de fato a Jesus, porque muito embora a sua lâmpada às vezes se abate, mas ele tem pastor, ele tem alguém que cuida da sua caminhada, para que a sua lâmpada não se apague. E a lâmpada que representa ali, queridos, a Bíblia tem uma ilustração tremenda. Disse o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, ou para o meu caminho, é a tua palavra. Como estamos carentes desta palavra, como estamos carentes desta palavra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos mostra esta revelação. Diz o Senhor Jesus Cristo que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, diz o Senhor, vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E esta não é outra, senão aquela, a de Meribá, ferida por Moisés, que agora é apresentada para a igreja. Ele, Jesus Cristo, a rocha da nossa salvação. O salmista se reportou a ela dizendo: os meus pés estavam em um charco de lodo, eu não sentia firmeza nada, mas um dia o Senhor me tirou do charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. O Senhor quer eu e você caminhando, o Senhor
Senhor quer que a sua palavra trabalhe na nossa vida, porque a nossa chegada é segura. Eu acho que você pode aplaudir ao Senhor por tudo isto. A Bíblia é a palavra de Deus. E o candelabro fala do nosso testemunho. Eu imagino que alguns colegas de vocês, que alguns vizinhos de vocês, muitas vezes se incomodam pelo gesto. Mas canta, mas prega, faz reunião familiar, reúne grupos, e lê a Bíblia, e dá testemunho, e toca, e louva ao Senhor, e se congregam, e querem adorar. Vocês não se cansam, não? Não, nós temos sede de Deus. Nós temos sede de Deus. A Bíblia Sagrada profere a manifestação do salmista. A minha alma suspira, Senhor. A minha alma suspira. Não deixe faltar alento, não deixe faltar consolo, não deixe faltar alívio, não deixe faltar alimento, não deixe faltar proteção, não deixe faltar expansão, não deixe faltar motivação, não deixe faltar repreensão, não deixe faltar edificação, não deixe faltar consolação, não deixe faltar a vida, porque a palavra do Senhor nosso Deus é vida e vida em abundância. Nós estamos diante do véu, estamos no tabernáculo, porém diante do véu, onde só estava o sacerdote. Porém, dentro deste véu, pastor, o que tinha? Disse o Senhor a Moisés: Moisés, diga que seja construído um único utensílio para o lugar santíssimo. Porque neste lugar, Moisés, somente uma vez ao ano, uma única vez ao ano, o sumo sacerdote entrará, levando ele a sua própria culpa e a culpa da nação inteira. Deus ordenou as roupas do sacerdote, e para sinalizar a aceitação não era fumaça, e nem era perfume, era o som das campainhas na roupa, na vestimenta do sacerdote. E o que isto diz para a igreja Nova Aliança, para os crentes em Cacoal hoje, é que a roupagem do sacerdote tem que estar adornada com conteúdo exclusivo desta palavra, porque onde houver uma semente desta palavra, a campainha vai bater, ela vai soar, ela vai anunciar que ali tem alguém a caminho do encontro com o seu Deus. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus dizendo: faça uma caixa chamada de arca, coloque no lugar santíssimo, ela será coberta por dentro e por fora, apesar de levar madeira de acácia, o ouro estará cobrindo, e dentro dela coloque 3 coisas: uma, a vara de Arão; a segunda, as 2 tábuas da lei; a terceira, uma porção do maná. E o que isso diz para a igreja hoje, meus queridos? A vara de Arão, Cristo Jesus que ressurgiu da morte. A vara seca não representava muita coisa, mas de repente a vara de Arão floresceu. Ela representa Cristo Jesus para as nossas vidas. E isso é muito importante, irmãos, porque quando a vara de Arão floresceu, ela está dizendo para a nação de Israel: parece estar tudo acabado, parece que o deserto é mesmo devastador, parece que a gente não vai conseguir chegar na terra da promissão, milhares já morreram pelo caminho, tanta coisa já aconteceu, peste, serpente, fome e sede, mas Deus tem nas mãos de Moisés uma vara que floresceu, ela não vai deixar de dar o seu fruto. Assim, a Bíblia Sagrada mostra a pessoa bendita de Cristo Jesus na arca da aliança, porquanto aquela vara que floresceu representava o próprio Senhor Jesus. Agora observe que maravilha. Quando Jesus veio, desceu do céu, entrou na terra, a Bíblia em João capítulo 3, verso 16 diz, a palavra de João, que ele é o unigênito Filho de Deus. Todo crente já leu esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio João, lá na sua epístola, diz: e a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro. A Bíblia Sagrada mostra que Jesus, quando veio como o único.
E aí você se prepara para dar glória a Deus, para pular, para bater palma, para fazer alguma coisa. Escute lá. Quando Jesus veio, ele veio como unigênito, mas quando ele voltou como primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, verso 29. Então, quando Jesus voltou para o céu, ele não era mais o primogênito ou o unigênito, ele agora é o primogênito, porque eu e você somos irmãos de Jesus. E a Epístola aos Hebreus declara que ele chegou diante do Pai e disse ao Pai: Pai, são meus irmãos. Se Jesus está dizendo ao Pai que eu sou irmão dele, ele logo está dizendo que eu também sou filho de Deus. Antes de Cristo ressurgir e constituir seu ministério, o mundo estava organizado como criaturas. Mas quando Jesus se ofereceu como nosso cordeiro, quando ele foi ao Calvário e ofertou-se para a remissão dos meus e dos teus pecados, ele fez como Moisés fez com a acácia. Moisés cortou a árvore, arrancou do chão. Jesus nos arrancou do mundo, disse Paulo, e nos colocou sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, o mundo não tem mais a autoridade de nos acusar do pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Assim, eu concluo nesta noite dizendo: e a arca da aliança com as duas tábuas da lei testificam a presença da palavra. O Senhor Jesus Cristo declara em seu ministério: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Quem pode dar glória a Deus por um Cristo assim, extraordinário? As minhas palavras não vão passar. E eu sei que você guarda a esperança do cumprimento de algumas promessas. Não te canses, não te fadigues, não te apresses, espera. Espera em Deus, diz o salmista. Ele ainda vai te glorificar e te exaltar mais do que você já tenha conseguido. Não te apresse, seja corajoso, permaneça no seu lugar. Ainda que a caminhada não seja fácil, o deserto é terrível, mas a terra de Canaã está logo ali, nós entraremos lá. Com isto, a Bíblia Sagrada mostra, Hebreus capítulo 9, que o tabernáculo construído no deserto de coisas perecíveis, imóveis, era o modelo que Deus estabeleceu para que as pessoas levassem com elas a casa de Deus, onde elas iam acampar-se. Escute lá, queridos, elas levavam a casa de Deus. Não mudou muita coisa. Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Sim, os irmãos confirmam isto. Então escute-me, quando você anda aí pela cidade de Cacoal, quando você vai ao teu emprego, quando você vai aonde você estiver, você está conduzindo Deus na tua vida. Se todo o ritual de compromisso pelo tabernáculo foi estabelecido para não se contaminar o tabernáculo pela presença de Deus, escute-me, e Deus havia dito a eles que ele não estaria propriamente no tabernáculo, mas sim no meio deles. Escute-me, por favor, como um conselheiro do céu, para mim e para você nesta noite. Não pense ser possível andar por aí de qualquer jeito, porque aonde você estiver, Deus quer estar na tua vida ali. Efésios do capítulo 1, e eu faria questão de ler 3 versos com vocês nesta noite, para nós então agradecermos a Deus por esta porção que o Senhor nos permite conversar com os irmãos aqui. Capítulo 1 da epístola que Paulo escreve aos Efésios, no verso de número 23, onde está escrito que é o seu corpo, se reportando à igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, que é a igreja. E o que é a igreja, queridos? É cada crente de per si. Cada um individualmente somos templo e morada de Deus. E Paulo está dizendo que o nosso corpo, é necessário que o nosso corpo esteja com a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem é este? É Cristo Jesus. E a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. Aonde você estiver,
você pode glorificar a Deus. Aonde você estiver, você pode deixar o brilho de Cristo se manifestar na tua vida. Não se acanhe, não se abaixe, não se curve. O deserto é bravo, as crises são muitas, as críticas são bastantes, a inveja da tua fé também não é pouca. Mas levante a tua cabeça, glorifique o teu Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que onde eu estiver, o meu corpo deve estar transmitindo ali a plenitude da presença de Deus, aonde você estiver. Paulo, no desafio aos Efésios, no capítulo de número 3, o verso de número 19, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio. Irmão, cheio não é metade, cheio não é um pouco, cheio não é bastante, cheio é cheio. Pronto. Cheio não é pouco, cheio não é muito, cheio não é bastante, cheio é cheio. E o Senhor Deus quer que eu e você não deixemos nenhum lugar desocupado na nossa vida, mas que toda a nossa vida, mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés, todo o nosso ser esteja totalmente tomado por Ele, para que o inimigo não busque ocasião de nos acusar, porque esse é o papel que Ele sempre sabe fazer. Ainda no capítulo de número 5, que Paulo escreve aos Efésios, o verso de número 18, Paulo recomenda aos crentes em Éfeso, dizendo: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu gostaria de, nesta noite, estar consciente de que o irmão descobriu que o lugar de um adorador não é no altar de incenso que inicia o seu ministério. O lugar de um adorador é lá no altar de bronze, na entrada da porta do templo. Quando ele chega aqui, ele chega trazendo a glória de Cristo na sua vida, porque ele já passou pelo Calvário, que já ficou muito tempo atrás. Aquele que chega para desfrutar do bom cheiro e do suave cheiro e da presença do Deus que é sempre glorificado na nossa vida, ele precisa ter a certeza de que ele já passou pela pia de bronze, lavou lá as suas mãos e os seus pés. E o que isto representa, pastor? As mãos falam dos nossos serviços, das nossas ações, do que fazemos. E os pés, pastor, de que fala? Por onde andamos. Quando a gente chega para ir à presença de Deus, precisa dizer: Senhor, as minhas mãos estão limpas e os meus pés continuam calçados da preparação do Evangelho. Guarda-me para que eu não escorregue, guarde para que eu não me embarace com as coisas desta vida, mas que eu tenha trânsito livre para ir ao teu encontro. Vocês têm coragem de continuar orando por mim? Continue. Eu gostaria muito de contar com as vossas orações, que as festividades desta comemoração sejam marcadas pela presença de Deus e sua palavra, nos fortalecendo para chegar aqui ao domingo à noite, pastor Arlindo, dizendo: mais 20 anos será uma rápida caminhada. Se o Senhor não arrebatar a igreja, eu vou ficar aqui, eu vou produzir o meu incenso, eu vou trazer o meu candelabro, trazendo uma luz viva para o altar do Senhor. Quem me ver caminhar pelas ruas de Cacoal, saberão que eu fui a Cássia, saberão que eu era tortuoso, saberão que eu fazia muita coisa que não é conveniente, mas Jesus me deu um banho do ouro da sua misericórdia, e agora é Ele que me vê alguém de valor e muito precioso. Que Deus o abençoe, pastor Arlindo. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Nelson falou que falou demais. A gente ficava ouvindo o senhor aqui a noite inteira. Grupo Vida, por favor, vamos ficar em pé, queridos. E nós vamos estar chegando ao final deste primeiro culto de comemoração dos nossos 20 anos. Mas, pastor Nelson, eu vou precisar do senhor aqui, para o senhor orar por nós. O senhor não vai sair daqui sem abençoar a igreja, sem nos abençoar. Nós vamos louvar a Deus. Não saia antes da oração final. E eu não quero que você perca essa bênção. Temos aqui este homem de Deus que transmitiu essa palavra, que vai ficar cravada na história dessa igreja, nos nossos corações. Não saia antes de você ser abençoado, porque o coração do pastor Nelson está querendo
por ordem de Deus, nos abençoar como Ele sempre fez. Vamos louvar a Deus, depois o pastor Nelson estará louvando ao Senhor, fazendo a oração final. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Pastor Nelson, por favor. Tirar teu couro aqui até o final. Meus queridos, quem porventura visita esta igreja nesta ocasião e não frequenta uma denominação evangélica, ou você até já frequentou, mas está afastado, e você nesta noite percebeu que você precisa encontrar essa porta outra vez. Talvez disseram para você que uma outra porta também dá certo, mas a porta do tabernáculo era única. O caminho de acesso a Deus nunca foi dois, sempre um. E Jesus diz: eu sou o caminho. Se alguém entre nós com vontade de fazer esta profissão especialíssima de fé, eu lhe convido, dê um passo aqui à frente, nós vamos orar contigo. E Deus vai te receber. Não quero nem saber o que você andou aprontando por aí. Talvez você seja uma excelente pessoa. Ótimo, Deus vai te revestir de ouro. Mas se você sabe que por aí tem alguma coisa, não te preocupes não, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado que Ele não consiga desfazer, sempre quando o homem abra o coração para crer. Segundo, aqueles irmãos nossos, dependentes, aqueles irmãos que sabem que você de vez em quando evita passar pela pia de bronze. Se lembra o que é que a gente faz lá? Lá é lugar de santificação. E santificação é um ato declaratório de separação do homem para com as coisas deste mundo, para servir a Deus. Se há alguém entre nós que de vez em quando é tentado a abandonar este princípio e se lança por outros caminhos, e você não tem tido vitória até aqui para ser mais firme, esta é uma noite oportuna para você também. Que Deus em Cristo te dê a oportunidade para o coração se abrir
e você, mais uma vez, possa dizer: eu me dirijo à pia para lavar as minhas coisas que não agradam a Deus, fazer um novo compromisso com Ele. Esse é o segundo passo. Porém, se você não tem sentido que as tuas orações têm exalado, que as tuas orações têm fluído, que elas têm agradado a Deus, o que não é tão fácil, mas você está desejoso de uma vida mais íntima com Deus, que ao dobrar os teus joelhos, que ao levantar a tua voz, que ao fazer a tua oração, manifestar o teu clamor, você sinta que subiu, que já está chegando uma resposta. Você não está vendo fumaça, você não está sentindo um cheiro de perfume, mas você está sentindo um coração que se quebranta, uns olhos que estão querendo produzir lágrimas e um corpo que está ficando leve, uma ansiedade que está indo embora, uma dor que está desaparecendo, uma perturbação que você já sente que venceu, uma doença que você estava ali aos pés do Mestre, você já está profetizando para você mesmo: essa doença Jesus também já curou, porque Ele sabe fazer tudo isto. Assim, a nossa oportunidade para você, os demais, todos temos a oportunidade de, nesse instante, fazermos a Deus a nossa manifestação de gratidão. Deus abençoe, querido irmão, pela coragem. Deus sabe o que passa na sua mente, no seu coração, e Ele, que é onisciente, lhe atenderá. Há mais alguém, talvez você esteja assim: pastor, mas é um visitante aqui desafiando a gente, nossa igreja não tem problema. Irmãos, uma vez eu fui dizer que não tinha problema, quase morri. Nós estamos no mundo, queridos, e por isso tem uma pia lavatória, por isso tem um lugar para a gente lavar as nossas imperfeições. É a igreja de Cristo para oferecer essa grande oportunidade. Se você sente dificuldade, aproveita hoje. O Senhor Jesus Cristo te honrará ainda esta noite, porque você está fazendo um voto de maior compromisso com Ele. Os que podem, têm coragem e sabem que isto é um santuário, faça assim comigo. Eterno Deus, queremos te louvar, Senhor, nesta noite mais uma vez, porque sentimos que Tu estás neste lugar, Tu estás presente aqui, não somente hoje, mas durante essa história. Sei que o Senhor andou no meio dos meus irmãos, curando enfermos, libertando oprimidos, salvando perdidos, alegrando tristes, dando paz aos aflitos, enchendo do Espírito, enchendo da palavra, enchendo da comunhão, enchendo de amor, fazendo a transformação de vida, quebrando, Senhor, as correntes e as ataduras, queimando os carros do fogo e abrindo caminho para muitas pessoas caminhar com liberdade. Agora, Pai, este Teu Filho que vem perante este altar, põe sobre ele as Tuas grandes mãos e lança sobre ele o Teu olhar. Acompanha, Senhor, o seu coração naquilo que fala contigo orando. Responde pelo Teu amor. Nós te pedimos e te agradecemos pelas bênçãos que fluirão neste santuário até a culminação destas festividades. Pai Santo, traga visitantes para os demais cultos. Desperta a vizinhança deste templo, deste santuário, para que venham se reunir aqui e cultuar o Teu nome e permitir que sejam tábuas da edificação deste tabernáculo, unido aos Teus filhos que já se reúnem neste lugar. Pai de amor, por onde os Teus servos se lançarem no trabalho da evangelização, da visitação, dos convites, abençoa a vida de cada um. É a nossa oração nesta oportunidade. Estenda sobre nós as Tuas mãos e sê Tu, Senhor, a nossa bênção. Amém, Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Queridos, quero agradecer a presença de todos e mais uma vez a presença do pastor Nelson, Grupo Vida. E ao som do Grupo Vida nós estaremos nos despedindo desse culto tão abençoado. Domingo nós estaremos aqui para cultuar ao Senhor a partir das 19 horas. E o pastor Marcos, da Igreja Avivamento Bíblico de Rolim de Moura, estará sendo o ministrador da noite. Os irmãos, não esqueçam também do Sábado da Alegria, o trabalho para as crianças a partir das 4 horas. E os irmãos estarão, é sábado agora que tem, não, né? O Papo do Alto foi passado.
Então, em nome do Senhor Jesus, vão todos na graça e na paz do Senhor Jesus, enquanto o grupo Vida nos despede com uma linda melodia. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos, pela presença de cada um. Que Deus te